Gabriel, pelo amor de Deus, né? O Gabriel é autocrítica zero. Esse rapaz ficou na reserva 2 anos do Flamengo e em nenhum momento ele deu um sinal de que, cara, eu não estou bem, eu preciso melhorar. Não. O resultado disso está aí ontem. É uma espécie de um castigo por uma conduta muito individualista e de uma ausência total de autocrítica. Isso eu acho que explica essa decadência terrível de um jogador que agora, ele só fazia uns gols. Não. Olha ao que o Gabigol se presta. Agora, o que viraliza na internet, e com razão, depois de um pênalti ridículo como esse, a fotinha do Gabigol com a camisa do Corinthians quando ainda defendia o Flamengo. E que fase vive o Gabriel Barbosa, hein? Ele teve em suas mãos a chance de eliminar o Corinthians e passar o Cruzeiro para a final da Copa do Brasil, mas o que aconteceu? Ele bateu de uma forma totalmente displicente e o Hugo salva o Corinthians. Logo depois, o Corinthians se classifica para a final da Copa do Brasil. Mauro César não perdoou e soltou críticas pesadas ao Gabriel Barbosa. Você agora vai ver tudo que o Mauro César falou após esse pênalti e esse momento muito complicado do Gabriel Barbosa. Resolveu o jogo nos 90 minutos. Teve tudo para fazer isso. O Gabriel é um capítulo à parte, né, gente? O Gabriel, pelo amor de Deus, né? O Gabriel é autocrítica zero. Esse rapaz ficou na reserva 2 anos do Flamengo e em nenhum momento ele deu um sinal de que, cara, eu não estou bem, eu preciso melhorar. Não. Em momento algum. Vamos lembrar o desfecho dele no Flamengo. Ele repentinamente brilha e faz gols na final da Copa do Brasil de novo. Exatamente. Copa do Brasil. Contra o Atlético Mineiro. Pelo Felipe Luiz. O Felipe Luiz bancando ele. E ele jogando nada. E o Felipe bancando ele. E bancando sim, porque gostava dele, eram amigos, e aí confiou e tal. Como não fez com o Juninho, por exemplo, coitado, que está indo para o México agora, para o Pumas, e que nunca tinha chance. E outros jogadores, né? O Vinha não joga, não está bem, não joga. O Gabriel estava mal, mas ficava no time. Era evidente que ele acreditava no Gabriel e tinha uma relação próxima dos dois. Ok, deu certo. Então, palmas para o Felipe Luiz, tal, fez os gols e tal. Jogo de ida. Jogo de volta, lá em Belo Horizonte. Ele estava muito mal, ele sai. O que acontece no vestiário? O mal-estar no vestiário. Porque ele não tem a capacidade de pensar, cara, eu não estou jogando bem, já fui herói lá no Rio. Se o time ganhar o título aqui, eu sou herói do título, eu fiz os gols decisivos no Rio. Não, teve forrobodó lá no vestiário. Até meio que ficou mal ele, má situação dele com o treinador. O Flamengo ganhou a competição. Aí ele sai e fala, eu estou indo embora, vou para o Cruzeiro. Gente, dentro do campo, o time acabou de ser campeão, o cara traz para si as atenções. Em 2023, o Flamengo perde um jogo decisivo, o primeiro jogo para o São Paulo. Ele não joga nada, um erro do São Paulo tendo escalado naquele jogo, um erro crasso. Vai para o banco. Aí ele sai vaiado por parte da torcida, quando ele passa ali, ele é vaiado. O que ele faz? Vai lá na coletiva mandar beijinho pro Dorival Júnior. Aí aqui no Morumbi, no jogo de volta, o Flamengo perdeu a final, porque foi empate, perdeu o título. Ele dá entrevista ali na zona mista e fala, não, o Dorival gosta muito dele e tal, dei beijo, como quem diz. Faria de novo. Então, assim, nada importa. A torcida não importa, o clube não importa, a camisa não importa nada. É o que eu penso e acabou. O resultado disso está aí ontem. É uma espécie de um castigo por uma conduta muito individualista e de uma ausência total de autocrítica. Isso eu acho que explica essa decadência terrível de um jogador que agora, ele só fazia uns gols. Não. Em 2020 ele jogou pra caramba. Em 21 ele jogou muito quando o Flamengo ganhou o Brasileiro com... Ele foi o melhor jogador com o Rogério Ceni. Ele decidiu vários jogos, não só de fazer o gol, não, de criar jogadas, de se movimentar, 19, inversões. Né? O Dorival 20, jogando com 21, o Pedro, o Dorival ele com o Pedro, ele jogou muito bem. Ele teve ótimos momentos. Mas nos 3 últimos anos, ele se adaptou de tal forma ao banco. Os bancos de reserva são muito confortáveis, né? Aquelas poltronas. Ele se adaptou de tal forma, né, que ele ficou ali, agora olhando que ele fica. E o detalhe, esses dias que antecederam a partida decisiva de ontem, o que tinha vira e mexe no meio? De onde que vem isso? É gente cercando, que só pode ser amigo do jogador, assessor, sei lá quem, empresário. Não, porque o Gabriel... Ontem eu vi um vídeo num site aí, o rapaz falou uns 3 minutos sobre o Gabriel, nenhuma notícia, só disse que talvez ele não fique, que ele quer minutos. Gente, quer minuto joga, cara. Quer minuto perdendo o pênalti decisivo? Então, assim, o que acontece com ele não é casual. E é lamentável, porque ele foi pelo menos um ótimo jogador, que está jogando no lixo a carreira dele por uma conduta muito individualista, sem autocrítica alguma. Parece realmente inspirado no Neymar. É igual o Neymar. E o pior é que eles podem se juntar agora, no noticiário, que os anos jogar juntos. Nesse aspecto. Imagina, o Santos com todas essas dificuldades financeiras, com dificuldade dentro de campo, vai ter o Gabigol e o Neymar. E ainda teve a camisa do Corinthians. Ontem, imediatamente após, a foto começou a se espalhar nas redes sociais. Eu já recebi umas 3 pessoas figurinha dele com a camisa do WhatsApp, com a camisa do Corinthians. Rapidamente começou a aparecer figurinha. A foto é tão simbólica, parece inteiro.
artificial. Tem um copinho de cerveja na frente, né? Tem o boné. Mas eu acho que o Neymar, ao menos... Primeiro que o Neymar foi muito mais jogador que o Gabigol, né? Primeira coisa. Mas eu acho que o comportamento é muito parecido, ele se espelha no Neymar. São parceiros, mas o Neymar ainda tem, um álibi de ter se machucado muito, ter tido uma lesão séria recentemente. O Gabigol não teve lesão nenhuma. Nada disso, zero, nada disso. Então, na verdade, é uma questão de... O cara definhou como jogador de futebol. Mas... Os dois têm um problema em ouvir. Eles nunca ouviram não. Nem o Neymar, nem o Gabigol. E aí, quando eles ouvem... Ô, Trajano, você já falou do Gabigol, mas com relação aos eliminados, um ponto importante do Cruzeiro, né? O Leonardo Jardim desistiu. Não vou mais ficar, inclusive não vou mais ser técnico. Essa é a ideia, que ele não vai ficar no Cruzeiro. Tem notícia já em todos os sites aí dizendo que ele não deve ficar, já vai ser anunciado daqui a pouco que não vai ficar. E o Cruzeiro já procura o Tite. Bom, primeiro vamos por partes, porque você falou tantos assuntos aí que eu tenho que esquartejar igual o esquartejador. Bora. Né? Eu concordo com tudo e não concordo com muita coisa também do que foi falado. Né? Em relação ao Gabigol, Gabigol não. Concordo com o Mauro, ex-Gabigol, Gabriel Barbosa, ou Gabriel Barbosa. Né? Com toda razão, a análise do Mauro é perfeita. Essa história dos técnicos serem deusados agora, exaltados e tal, não apaga de jeito algum o péssimo trabalho que fizeram durante o Brasileiro. Tem que lembrar que o Vasco escapou por muito pouco mesmo, como diriam os antigos, do rebaixamento. Ficou a 1 ponto do rebaixamento. E o Corinthians permitiu que o Santos entrasse ali na Sul-Americana. Então não adianta agora o Dorival cantar de galo, os técnicos brasileiros não são reconhecidos, sabe? Então não é por aí. A única coisa que eu estou concordando com tudo. Até agora estou na fase, no meu comentário aqui, concordando com a análise sobre o Gabriel Barbosa, sobre o desempenho dos técnicos, a fraqueza emocional do Cruzeiro, que o Corinthians tem um bom time, que é um bom time, bons jogadores, etc. A única coisa que eu não concordo muito é com eu acho que o Arnaldo faz uma análise muito boa, mas ele sai fora, quando ele coloca, ele talvez não entenda a alegria, ele está desconhecendo, ou não quer conhecer, ou não quer saber da alegria, da motivação do torcedor. Ele fez uma análise técnica, tática do jogo, dentro de campo, o desempenho dos jogadores, dos técnicos, não sei o quê, e não chama de heroísmo. Para o torcedor, foi heroísmo sim. Depois do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, que foi uma vergonha o desempenho do Vasco, uma vergonha o desempenho do Corinthians, ir para a final da Copa do Brasil, mesmo perdendo os jogos, os segundos jogos, eles encaram isso como herói. A alegria da torcida do Vasco manifesta isso que eu estou dizendo. Tomou de 5 no Brasileiro, mas agora vem... Também concordo quando o Mauro fala que a gente tem que atentar sempre. Mata-mata é uma coisa, campeonato de pontos corridos é outra coisa. Então, quando vai para a final do mata-mata, fazendo 2 jogos, um jogo lá, outro cá, sei lá o que, mesmo perdendo um deles e ganhando só na disputa de pênaltis, é encarado pelo torcedor como um heroísmo. E eu não desprezo isso. Eu não desprezo essa emoção, alegria, o entusiasmo do torcedor. Eu entendo tudo isso que o Arnaldo falou, mas eu acho que o Arnaldo coloca um pouco de lado isso. A emoção do torcedor. Ele parece desconhecer ou não querer colocar a emoção do torcedor dentro da análise tática e técnica. E eu coloco. Olha ao que o Gabigol se presta. Agora, o que viraliza na internet, e com razão, depois de um pênalti ridículo como esse, a fotinha do Gabigol com a camisa do Corinthians quando ainda defendia o Flamengo. Aí, muita gente, que é o que eu falo, a displicência do cara, a soberba do cara, olha o que faz com ele. Muita gente está dizendo na internet que acredita que o Gabigol perdeu de propósito. Porque ele quer sair do Cruzeiro, porque ele não está jogando os minutos que ele esperava jogar, porque ele está cavando para sair, ele realmente quer sair do Cruzeiro. Olha ao que o cara se presta com uma cobrança ridícula como essa. Porque eu não acredito de verdade que tenha perdido de propósito. Ninguém deve conseguir, defendendo uma torcida gigante, numa semifinal, com o estádio lotado, e entregar um jogo. Mas olha, eu só quero mostrar
ao que o Gabigol se prestou. Porque batendo pênalti de uma forma ridícula como aquela, displicente como aquela, a turma aposta ele com a camisa do Corinthians e a turma começa a falar aí várias, teorias. Eu acho que foi a soberba, a prepotência, a arrogância e a displicência que derrubaram o Gabigol hoje e derrubaram o Cruzeiro que acreditou nele. Mas ele se presta a isso aí. As pessoas dizerem, muitas pessoas dizendo aqui nos comentários do meu outro vídeo que acham que o Gabigol fez de propósito, porque quer sair do Cruzeiro. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Esse foi o vídeo. Corinthians na final da Copa do Brasil, assim como também o Vasco, que também passou nos pênaltis. Teremos uma final aí de dois times que talvez ninguém esperasse que chegasse à final. E com muitos méritos, o Corinthians que conseguiu vencer o primeiro jogo, no segundo perdeu. Mas nos pênaltis o Corinthians com muita força, com muita garra, consegue arrancar, contra o Cruzeiro, que para muitos era favorito. Então acho que o Corinthians chega para essa final muito forte e Gabriel Barbosa tem uma fase muito complicada. Com certeza ele não deve ficar no Cruzeiro, possivelmente deve ir para o Santos. E é isso, cara? Às vezes aquele jogador que normalmente não perde pênalti, ou que tem muita mala, ou tem até muita história também, mas aquele que tem muita marra, nem sempre é aquele jogador que vai definir, que vai conseguir trazer aquilo que todo mundo esperava. Pois é, Gabigol, você agora está sendo muito criticado e com razão, porque você não conseguiu dar ao Cruzeiro aquilo que se esperava de você. Muito complicado, e é isso. A gente fica por aqui, esse foi o vídeo. Tamo junto e até o próximo. Fui.